Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Certo comigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos estar reagindo a mais um vídeo lá do grande gênio André Guedes, que fez uma animação chamada Charles Kirk, que foi refutado do jeitinho que a esquerda gosta. Nós vamos estar reagindo a este vídeo. Quem me conhece sabe que eu gosto de reagir ao André Guedes porque eu gosto de comentar o assunto da paródia. Então, antes de estarmos reagindo ao vídeo, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando no crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar preparando tudo aqui. Vídeo pronto? Tudo preparado? Vamos estar reagindo ao vídeo aqui. 1, 2, 3 e... Oi, eu sou Charlie Kirk e eu acredito que é possível dialogar pacificamente com quem pensa diferente de mim. Prove que eu estou errado. Provável. Oi, eu sou Charlie Kirk e eu fui refutado, mas não pelo atirador que me mandou pra esse plano. Eu fui refutado pelas reações assim que a notícia da minha morte se tornou pública. Foi um show de intolerância de gente que se diz tolerante e cheia de empatia. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Por que você não leva também? Duas filhas pequenas. Que bom, as filhas dele. Que bom. Sabe o que é mais curioso? É que essas mesmas pessoas dizem ser contra armas e pena de morte, mas não quando a arma é usada pra matar quem pensa diferente dela, é claro. A verdade é que relativizar ou normalizar a execução deliberada de um adversário político por causa de seu discurso, sob qualquer aspecto ou justificativa, é o retorno à Idade Média, quando tudo se resolvia na base da espada ou na fogueira. Sim, eu sempre defendi o direito a armas, mas para que o cidadão americano tenha o direito de proteger sua família e propriedade contra bandidos e invasores, não para perseguir e executar pessoas das quais eu discordo, mas pelo visto as pessoas que celebraram minha morte acham que esse sim seria o uso correto a se fazer das armas. E aí agora você deve estar se perguntando, qual foi o papel responsável da imprensa diante de uma tragédia como essa? Como foi que noticiaram? Bom, para vários jornais, a notícia sobre a minha morte envolvia um extremista e ultra-radical muito perigoso. O cara que puxou o gatilho? Não. Eu. O cara que só queria conversar, hein? E quanto aos comediantes que vivem sendo perseguidos pelo politicamente correto? Estão absolutamente liberados para fazer piada com a minha morte, sem nenhuma censura, sem nenhum discurso afetado de sinalização de virtude para tentar calar. E tudo bem, mas por que quando é com outro lado, tem escândalo, cancelamento e criminalização? Eu devo lembrar que ódio político não é exclusividade dos meus adversários. No meu campo ideológico também existe gente que comemora a morte alheia e que vê beleza na execução de adversários políticos. Mas convenhamos, quando a vítima é alguém do meu campo, sempre tem aquela passada de pano de imprensa, tribunais e classe artística. Para esses, não há extremismo de esquerda, apenas de direita. Toda manifestação violenta contra o meu campo é sempre minimizada, romantizada ou até ignorada. Já a pessoa do meu campo que se comporta dessa maneira tem a vida arruinada, perde emprego, redes sociais e pode até ser presa. O incentivo à violência política às vezes pode ser muito discreto e insidioso. Já repararam que sempre existe alguém com transtorno mental para fazer o serviço sujo? Você deve estar se perguntando, como essa gente é recrutada? A minha resposta para isso é: eles não são recrutados, simplesmente porque não precisa. O plano é dizer primeiramente para todo mundo que todo fascista deve morrer. Depois, desumanizar os adversários chamando todos de fascistas. Repetem isso todos os dias, até que algum louco com iniciativa vai entender o recado e vai agir. E é por isso que eu digo pra vocês que eu fui refutado quando julguei ser possível estabelecer um diálogo pacífico na política, porque tem muita gente que simplesmente não quer que você pense, fale ou sequer exista. A solução pra isso evidentemente não é mais violência, ou a gente vai estar se igualando àquilo que a gente diz combater, mas as pessoas precisam aprender a identificar e denunciar esse comportamento, em vez de se valerem dele pra pagar de revolucionário descolado em rede social. Ninguém precisa concordar com o que eu dizia, mas todos deveriam concordar que eu tinha o direito de continuar vivendo pra defender minhas ideias. E talvez viver o suficiente para um dia ser convencido do contrário, quem sabe? E lembre-se, matar o mensageiro é a maneira mais eficiente de imortalizar a mensagem. E se por acaso um dos senhores presentes aqui não concordam com o que eu disse, refute-me se for capaz. Prove que eu estou errado. Realmente não dá mesmo para refutar, eu desisto. O rapaz está certo. I have a dream. Charles Kirk, 1993 a 2025. Infelizmente, é um pai de família que morreu por pessoas que dizem lutar contra o ódio, né? Contra o discurso de ódio, mas pratica o ódio da prática, né? Então, engraçado que no final, cara, apareceu lá aquelas três. Pra você que não reconheceu os três que apareceram no final do vídeo, né? Um é o Abraham Lincoln, né? Presidente conservador americano, né? Que exerceu seu mandato na época da Guerra de Secessão e que seu maior feito foi acabar com a abolição da escravidão, foi acabar com a escravidão
dos Estados Unidos. E qual foi a recompensa dele? Ser assassinado no teatro. Foi ao teatro e foi assassinado, né? O outro é Kennedy, que foi morto por viés ideológico. E o outro foi Martin Luther King, aquele que poderia ter sido o primeiro presidente negro da história, da história americana, né, que lutou contra o racismo, mas, infelizmente, morreu também, não é, cara? E assim, cara, e nota, Martin Luther King foi um personagem que foi a figura histórica que inspirou a criação do personagem Charles Xavier dos X-Men, né? Então assim, cara, o que nós podemos estar dizendo, cara? Cara, eu peço muito a Deus para que esteja consolando, confortando a família de Charles Kirk, porque infelizmente, cara, vou deixar uma coisa clara, nada de extremismo é bom. Se é extrema direita, extrema esquerda, meu filho, nada de extremo é bom. Tá entendendo? O extremismo sempre faz as pessoas a irem às últimas consequências, sempre em prol de algum idealismo, ideologia, fé. E por causa disso você precisa destruir a vida de um ser humano em prol daquilo que você acredita. E infelizmente, cara, eu quase chorei, cara, quando eu vi a matéria, cara, de uma menina, cara, que perguntou pra mãe dela: mãe, e o papai? E ela falou: papai foi para Jesus. Cara, eu quase chorei, cara, ao ver essa matéria, cara. Então, o que eu posso estar dizendo acerca disso, cara? Uma coisa que é interessante, cara, é que no meio da animação, o Charles Kirk, ele mencionou a questão da Idade Média, não é, cara? E assim, infelizmente, cara, porque a esquerda sempre chama os seus opositores de fascistas. E o fascista acabou se tornando a nova bruxa dos tempos modernos. Como assim, Rômulo? Bem, quem estuda história, teologia, sabe que na Bíblia bruxa sempre foi uma coisa, bruxa, mago, feitiçaria, ocultismo, essas coisas sempre foram uma coisa antibíblica. Mas no Antigo Testamento, né, cara, quando Deus colocava dali lá para não haver feiticeiros ou pessoas de ocultismo no meio do povo dele, não era uma questão de ódio. Ele falou: se foi encontrado uma pessoa que pratica feitiçarias, essas coisas, essa pessoa tem que ser excluída do povo. Ou seja, não quer dizer que tem que se morrer, é apenas, você está expulso do meio do povo de Deus. Ou seja, porque o povo de Deus estava debaixo de uma aliança de exclusividade com o Senhor. Então, se for encontrar algum feiticeiro ou falso profeta, você está convidado a ir embora do meio do povo. A não ser, lógico, a pessoa se converta, essas coisas, né? Agora, se essa pessoa incentivasse o povo a seguir outros deuses que não sejam o Senhor, aí sim, aí Deus mandava: essa pessoa tem que ser eliminada. Tá entendendo? Ai, mas como isso não seria extremismo? Meu filho, me fala uma coisa, é muito fácil falar que Deus é extremista por exigir exclusividade do povo dele em relação a eles, tá entendendo? Até o momento que você descobrir que os deuses que aqueles feiticeiros serviam faziam sacrifícios humanos. E geralmente de crianças. E aí, você vai defender uma fé dessa? E vamos lembrar, estamos falando de um tempo primitivo. Tá entendendo? Que não existia polícia, ONG, instituições, nem nada. E Deus agia dessa maneira porque era necessário. Já no Novo Testamento, Jesus falava: para não perseguir ninguém, apenas pregue o Evangelho. E do próprio livro de Atos há relatos de feiticeiros que, de livre, espontânea vontade, ao receber a mensagem de um Evangelho, abandonavam, queimavam seus crimónios para aceitar Jesus. E tudo pela pregação do Evangelho que falava do amor de Cristo. Ou seja, nunca a Bíblia falou que você tinha que perseguir alguém e matá-lo, eliminá-lo. Aí chega a Idade Média, tá entendendo? Isso é mais uma parte, uma curiosidade histórica, né? Aí chega da Idade Média, o que o Papa ordena? Perseguição às bruxas em nome de Jesus. E aí o que acontece? Se eu tinha lá um cara, esse cara não vai com a minha cara, esse vizinho não vai com a minha cara e tudo mais, se eu quiser ferrar com a vida dele, eu só falar: você é um moruxo. Pronto. Vai vir as autoridades, debaixo dessa acusação mesmo sem prova, vai pegar o cara, vai interrogá-lo, torturá-lo, até ele confessar que é um bruxo, para ele ser queimado da fogueira, ou então até que ele morra por causa das próprias torturas medievais. Ou seja, era isso que o Charles Kirk
queria dizer. E eu te pergunto, na Idade Média a pessoa sabia o que era uma bruxa? Não, porque às vezes a mulher só estava de TPM, mas tinha debaixo da acusação da bruxa. E nota, ainda tinha um teste para saber se a pessoa era bruxa ou não. E qual era o teste? Amarra uma pedra no pescoço da pessoa e joga no rio. Se sobreviver, é uma bruxa, manda pra fogueira. E se morrer? Ah, não era para bruxa, vamos fazer uma missa. Era assim como era da Idade Média. E tudo em nome de Deus, sendo que Jesus nunca mandou perseguir ninguém. Né? Hoje é praticamente a mesma coisa, quase a mesma coisa. Tá lá o esquerdista. Você discorda do posicionamento ideológico do esquerdista e vai lá e fala: você é um fascista, você é um fascista de extrema-direita, você é um fascista, você é um fascista, é um fascista, é um fascista. Eu imitando aqui o mantra do Dick Vigarista. Aí eu te pergunto, aí você pergunta pra esse cara: você sabe o que é um fascista? E essa pessoa não sabe. Fascista? Fascista é você que é fascista, você que é fascista, fascista de extrema-direita, fascista. A pessoa nem sabe o que é um fascista. E mal essa pessoa de esquerda sabe que ao ela acusar uma pessoa de fascista com o intuito de demonizá-la, ela está sendo tão fascista quanto os fascistas que ela diz combater. Porque deixa eu explicar uma coisa pra você. Você que não sabe o que é um fascista. Primeiro, o fascista pode ser uma ideologia. Então ela pode ser de direita? Não. Uma vez que o verdadeiro conservadorismo nega toda e qualquer forma de ideologia. Já que o conservadorismo vem de conservar. Ou seja, a gente conserva aquilo que deu certo no mundo. Que é os princípios, as tradições, os valores. Ou seja, aquilo que deu certo no mundo, a gente vai conservar. O mundo vai mudar? Sim, a partir de novos saberes e conhecimentos que a humanidade vai adquirindo. Mas não do jeito revolucionário que a esquerda prega, de uma luta de classes em prol de um mundo utópico. Isso é totalmente esquerdista. A direita, o conservadorismo, não prega isso. Aí eu te pergunto, o fascismo pode ser de direita? Não, é uma ideologia de esquerda, entendeu? Mas, claro, o esquerdista vai falar que é de direita, essas coisas assim, bababá. Mas aí você pergunta, o fascismo é de esquerda, e o que o fascismo prega? Soberania estatal, entendeu? Aí eu te pergunto, o conservador prega o Estado inchado? Não, o conservador prega o Estado mínimo, descentralizado, com liberdade econômica, propriedade privada e direitos individuais. Coisas que a esquerda combate! Entendeu? Coisas que a esquerda combate. Tá entendendo? Aí malditamente, beleza. Qual é a máxima de Mussolini? Tudo do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É o Estado inchado, centralizador, totalitário, controlando tudo. Controlando a economia, controlando a informação, controlando os meios de comunicação, a saúde, a educação, tudo. O Estado controlando tudo. Aí eu te pergunto, tem como isso ser de direita? Um minutinho, tá passando um carro da promoção, um minutinho. Voltei. Aí eu te pergunto, se o fascismo prega o Estado inchado e totalitário, enquanto que o conservadorismo prega o Estado mínimo, descentralizado, como é que o fascismo é de direita? Hein? E nota, no fascismo você ainda, além de você pregar uma soberania estatal, você prega o quê? Você prega, entendeu? A lealdade máxima, você prega praticamente uma idolatria política. Tá entendendo? Uma lealdade a um partido ou então a um líder que não pode nunca ser questionado. Tá entendendo? Não, porque tudo é o grande líder, tudo é o grande partido que está no poder. Aí eu pergunto para você, um líder, um partido e uma ideologia que quer controlar tudo. Aí eu te pergunto para você, que é esquerdista, que votou em um certo cachaceiro, quem é que está atualmente no poder querendo a regulamentação da internet e das redes sociais? Hein? Me pergunta, quem está no poder agora? Quem é que quer a regulamentação de tudo? Responde para mim. Quem? Você que é esquerdista e acusa os outros de fascismo. Hein? Aí eu te pergunto, você não estaria sendo tão fascista quanto aqueles que você acusa de fascista? Eu só estou perguntando.
Mas é claro, o esquerdista não vê isso, porque tudo preza em prol daquilo que você acredita. Entendeu? E uma coisa que o Lenin do comunismo ensinou e que esse pessoal tanto aprendeu é o seguinte: acuse-os daquilo que você faz, chame-os daquilo que você é. Entendeu? Aquilo que você é, você faz dizer que eles são. Acuse-os daquilo que você faz. É uma máxima de Lenin. E você que acusa os outros de fascista, está sendo exatamente aquilo que Lenin falou, sendo que você está sendo ainda mais fascista. E aí eu te pergunto, não, porque a gente prega a liberdade de pensamento, essa coisa. Beleza, o cara que atirou no Charles Kirk, por acaso, respeitou a liberdade de pensamento dele, o cara só queria conversar. E ainda vi um monte desse pessoal de internet, tipo aquele idiota lá, que ficou zombando na morte do cara, tá entendendo? Tadinho do Charles Kirk, essas coisas assim, perdeu. Sempre desumano. Aí eu te pergunto, cara, o que você faz com um cara desse? Você acha que um cara desses respeita a democracia? E ainda desumanizando o cara que só queria conversar. Mano, tudo em prol de um viés, tudo em prol de um pensamento, de um posicionamento político. Não é à toa que a própria Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a vida humana para muitos não passaria a não ser nada. O que importa é você destruir a outra pessoa a todo e qualquer momento. Cara, eu vou deixar uma coisa clara. Eu sou cristão. Eu sou um cara que eu defendo sim uma pessoa que tenha condições, tanto condições monetárias quanto condições psicológicas também. Eu defendo que quem tem condições de ter uma arma, que tenha para defender sua família. Mas não é por isso que eu vou dizer que a pessoa tem que pegar a arma e sair matando tudo que é bandido na rua. Não. Mas para a defesa eu defendo. Eu sou um cara que eu defendo sim pena de morte para crimes pesados, tá entendendo? Do intuito da criação de penas pesadas para que o bandido pense 2 vezes antes de cometer um crime. Não, se eu fizer isso eu posso pegar a cadeira elétrica. Mas eu não sigo aquela ideia do bandido bom é bandido morto. Isso eu não defendo. Por quê? Porque por eu ser de Cristo, eu acredito que um bandido, mesmo que ele tenha matado, roubado, traficado, feito as piores coisas, eu acredito que ainda há salvação para essa pessoa. Porque Jesus morreu da cruz trazendo salvação justamente para essas pessoas perdidas. E vamos lembrar, a primeira pessoa que foi salva por Cristo na cruz foi justamente um bandido que estava crucificado do lado dele. Entendeu? Dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Tá entendendo? O outro se lascou, mas aquele recebeu a salvação de Cristo. É por isso que eu não sigo ideologia nenhuma. É por isso que eu não sigo político nenhum. É por isso que eu sou todo contrário a qualquer forma de ideologia. Porque eu não sou de Bolsonaro, eu não sou de Lula, eu não sou de Moro, eu não sou de Alexandre de Moraes, eu não sou de Trump, não. Aquele que eu sigo é Jesus. E Jesus me diz para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí eu te pergunto, onde é que está o amor dessa galerinha que viu a morte de Charles Kirk e está comemorando a morte de um pai de família? Onde está o amor dessa pessoa? Só estou perguntando. Bem, eu poderia estar alongando mais este vídeo aqui, cara, não vou estar comentando. Oro muito a Deus para Deus estar consolando as filhas do Charles Kirk. Eu oro muito a Deus para que essas pessoas que hoje, a família, toda a família, filhos sejam consolados. Eu oro muito para que essas pessoas de esquerda que ficam aí apontando o dedo, chamando os outros de fascistas por causa do viés, eu oro para que que a palavra de Deus chegue a essa pessoa, que o Espírito Santo toque esses corações e que essas pessoas se arrependam de verdade, cara. Que elas realmente venham conhecer o verdadeiro amor de Cristo e que elas se arrependam. Porque senão, cara, vai estar chegando o dia em que todos nós vamos ter que prestar contas. E nós vivemos aqueles dias que Paulo profetizou, dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Jesus está voltando. E eu falo,
ainda há tempo para você se arrepender e se converter. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Comenta o que você achou. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que, principalmente para quem é um amigo, que ainda acha que fica chamando os outros de fascista, compartilha esse vídeo e essa mensagem que eu trago para vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui.